o Senhor merece, Deus. Fique conosco, Jesus. Aleluias. Fala com o Senhor Jesus que você veio aqui para adorar, que você veio aqui para exaltar. Você pode derramar nos pés do Senhor Jesus. Você pode derramar nos pés daquele que pode todas as coisas. Aleluia. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e faz-me cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Paizinho. Nós te adoramos, Paizinho. Tu és o formoso, Pai. Tu és o mais belo. Eis-nos aqui, meu Pai, para adorar o Senhor, Jesus. Diante Eis-nos aqui diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Se é o Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o seu toque, tua bondade liberta o meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, Jesus. Oh, Paizinho. Você pode se derramar na presença do Senhor Jesus. Você está aqui não é por acaso. Você saiu da sua casa, do seu conforto nesta noite, para derramar nos braços daquele que pode todas as coisas da sua vida. Você saiu do seu lar com esse friozinho para reunir aqui, não é por causa do pastor, não é por causa da liderança. Se você saiu do seu lar e veio até aqui, é porque você precisa derramar nos braços dele. É porque você sabe que aqui você vai ter aquilo que você precisa. É porque você sabe que aqui você vai encontrar a força que você precisa. É porque você sabe que aqui você vai encontrar aquele que pode te ajudar nos momentos mais difíceis da sua vida. É Ele que está aqui nesta noite. É Ele que está dizendo para você se derramar. É Ele que está dizendo para você: ei, filho, eu estou aqui do seu lado. Derrama, filho, entrega para mim tudo aquilo que você precisa. Entrega em minhas mãos, filho, tudo aquilo que você está necessitando, porque eu estou aqui. Não é a liderança, é o Pai, é o
Todo-Poderoso que está presente neste lugar. É Ele que está dizendo para você: você marcou um encontro comigo, eu estou aqui para te ouvir, filho, eu estou aqui para te socorrer, eu estou aqui para te ouvir, filho, eu estou aqui só para esperando você, filho, falar comigo nesta noite. Derrama nos passos do Senhor Jesus, derrama nos pés do Senhor Jesus. Derrama nos pezinhos do Senhor Jesus. Entrega o seu coração, a sua vida. Entrega o que você precisa. Entrega o que você tem de melhor nos pés do Senhor Jesus. Derrama nos pés do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, Tu és formoso, Paizinho. Nós te amamos, Paizinho. Nós somos gratos, Paizinho. Nós rendemos aos teus pés, Paizinho, e declaramos que somente o Senhor é Deus na nossa vida. Nós nos derramamos aos teus pés, Pai, e declaramos que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas na nossa vida. Nós nos derramamos, Paizinho, aos teus pés, Paizinho, e declaramos que a última palavra vem do Senhor Jesus sobre nossa vida. Declaramos que a última palavra, Paizinho, vem do Senhor sobre nossos problemas. Que a última palavra vem do Senhor sobre a enfermidade. Que a última palavra vem do Senhor, meu Pai, sobre o vendaval. Que a última palavra vem do Senhor, meu Pai, nos momentos difíceis na nossa vida. A última palavra vem do Senhor, Paizinho. Nós derramamos, Pai, em teus pés, Senhor Jesus. Nós derramamos, Pai, aos teus pés. Nós somos gratos, Paizinho, ao Senhor, porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor nos amou, Paizinho. O Senhor vai sempre nos amar. Nós somos gratos a Ti, Senhor Jesus. Por isso, Pai, eis-nos aqui nesta noite para adorar o Senhor, para render aos Teus pés e declarar que somente o Senhor é santo. Que somente o Senhor é santo na nossa vida. Aleluias. Oh, Deus lindo, Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Nós Te adoramos, Pai. Aleluias. Os irmãos nos ajudem com as palmas, amém? Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, do Galileu, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo.
Em Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, 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 Jesus. Aleluia, Jesus. Nosso Deus é lindo, nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Nesta noite nós vamos estar dando oportunidade, Conjunto Estrela da Manhã, bem, as crianças. Vamos adorar o Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Amém? As crianças? Aleluia. meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, profundo como o mar, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em tuas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em tuas mãos. Mais alto que um arranha-céus, profundo como o mar, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão, 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 Deus grandão,
Considerações com meus irmãos, capaz do Senhor.
Aleluia. Conjunto aliança com Cristo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu só chorava, bem no auge da minha dor nada me consolava, mas eu sobrevivi, uma águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus escreveu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha atingiu. O que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, aleluia. Tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi, sobrevivi. Aleluia.
Deus. Nós agradecemos a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Nós sobrevivemos, né, irmãos? Tem dias que nós passamos só pela graça do Senhor Jesus. Mas isso nos mostra que a nossa raiz tem fundamento. Que nós temos uma base para nós poder nos manter de pé. Porque se a nossa base for feita de qualquer jeito, quando vem os momentos difíceis, nós vamos desabar. Mas quando nós estamos firmados no Senhor Jesus, nós vamos sobreviver. Porque quem nos guia, quem nos dá a direção, quem nos sustenta é o Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Nesta noite eu convido o Diácono Messias que esteja orando pelas ofertas nesta noite. Amém? Prometemos a vossa parte, Senhor, amém? Vamos só de pé nesta noite. Estou orando ao Senhor, agradecendo a Ele por esse momento, amém? Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, Pai, estamos em tua presença, Pai, nessa noite, Pai. Glorificando ao Senhor, Pai, por tudo ser feito, Pai, nosso meio, Pai, até aí, Senhor. Nessa noite, venha, Pai, te pedir, ó Pai, o Senhor abençoe, Pai, a dizimista, Pai, a tua asa, Pai. A ofertante, Pai, ofertar a tua asa para nesta noite, Senhor. O Senhor vai derramar as tuas bênçãos, Pai, sobre a da vida, Pai, nesta noite. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus nesta noite, com o nosso último louvor e adoração ao Senhor Jesus. Você oferte, volte para o seu lugar e medite na letra deste hino, amém? Que você venha ter sede todos os dias e buscar nessa fonte que é o Senhor Jesus. Que nós venhamos buscar todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Porque essa fonte é essa água que nós temos em nossa vida, que nos mantém de pé todos os dias, que nos sustenta, que segura em nossas mãos. Aleluias. Que você venha buscar neste poço que é o Senhor Jesus, nessa fonte que é o Senhor Jesus. Aleluias. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. E Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu, me ofereceu uma água que jorra sem fim. E dá-me de beber, pois tenho sede.
quero mais buscar em outras fontes. E não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. E dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. E não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. E dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor.
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, Jesus. Que nós venhamos buscar o Senhor Jesus todos os momentos da nossa vida, amém? E assim nós agradecemos a oportunidade. Volta a palavra para quem é de direito, amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Deus é fiel nas nossas vidas, né? Grandes coisas ainda Ele tem para realizar no nosso meio. Por isso é motivo de nós estarmos alegres no Senhor, por estarmos aqui mais uma vez. Amém? Vamos para a palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Está conosco hoje o pastor José, que vai estar encarregado de transmitir o recado de Deus aos nossos corações. Amém? Quanto se sente alegre pela presença dele aqui nessa noite, dão glória a Deus aí. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, receber o homem de Deus e deixar que o Senhor venha estar usando com poder e graça aqui nessa noite. Amém, irmãos? Fique à vontade em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer para os irmãos que o Deus que está aqui conosco nesta noite, Ele não faz acepção de pessoas. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor nosso Deus, Ele marcou esse dia para nós glorificar e bendizer o seu santo nome. Aleluia. Quero dizer para os irmãos que, às vezes, nós queremos ministrar em um texto, mas quando chega a hora do de repente de Deus, o Senhor muda a mensagem. Quero dizer para os irmãos que eu não sou aquele pregador, aleluia, que a igreja almeja nessa noite, mas eu vim aqui trazer um recado de Deus para nós. Só você que acredita no sobrenatural de Deus aqui nessa noite, não olha para mim porque eu não tenho nada para oferecer para os irmãos, mas entenda que aquele que te fez promessa, Ele está aqui conosco nesta noite. Só você que crê nessa verdade, exalta e glorifica o nome santo de Jesus Cristo. Porque eu estou dizendo para a igreja do Senhor, aleluia, tem muitos ministros da santa palavra de Deus que segura as suas ovelhas no seu aprisco, aleluia. Mas aquele que tem a chamada de Deus, entendamos isso nessa noite, entendamos isso nessa noite. Se você é boca de Deus aqui nessa noite, aonde você estiver, o Espírito Santo do Senhor, Ele vai te usar. Não importa que seja, aleluia, dentro de uma aeronave, assim como Deus, pela sua grandeza e infinita misericórdia, me colocou de um lado de uma pessoa aparentemente riquíssima. Eu, pela primeira vez naquela viagem, mas pela permissão do eterno Senhor, aleluia, Jesus, eu fui um canal de bênção para aquela pessoa. Então, para o Espírito Santo do Senhor te usar, aleluia, basta estar na direção de Deus aqui nesta noite, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Aleluia. Eu te amo, Jesus. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 2. Os irmãos já até sabem, de cor e salteado.
Como nós não fazemos a vontade do homem, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo colocar no nosso coração e na nossa mente aqui nessa noite, eu creio que com carinho, aleluia, e com a permissão do Espírito Santo, a igreja de Deus aqui nessa noite vai receber essa palavra de bom grado. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Por que o Espírito de Deus mudou o texto? Aleluia, aleluia. Porque nós não fazemos a nossa vontade em si mesmo. Nós fazemos somente aquilo que agrada ao Senhor. Então vamos naquilo que interessa a Deus nesta noite. O cântico de Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos. Portanto, me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Somente até aí, para a glória do Senhor. Aleluia. Podemos assentar em nome de Jesus, mas não deixa de glorificar a Ele. Porque quando você era lá do outro lado, quando aquele time preferido fazia um gol lá, né? Você ficava todo cheio de alegria. Você exaltava e dizia: o meu time é o maior. Mas nós vamos fazer menção aqui nessa noite no time que nunca perdeu e nunca vai perder uma jornada, uma caminhada na sua vida. Aleluia. Então o Espírito de Deus nos encarrega aqui nessa noite para dizer de uma pessoa que para ela receber da parte do Senhor, ela teve que entrar num propósito de oração. Porque tem muitas pessoas que falam que eu gosto. Eu não vou dizer que é mentira. Tem muitas pessoas que falam que gosta de orar. Orar não é muito bom. Tem 30 anos que eu estou gemendo debaixo da potente mão do Senhor. Eu quero dizer para essa igreja que está aqui conosco nesta noite, que orar não é muito bom, mas ela traz um fruto do Espírito Santo, que quando você está numa prova, quanto mais você ora, mais o Espírito de Deus, ele te capacita para você passar, aleluia, aquela grande tribulação, aquela peleja na tua vida, e lá na frente você vai fazer como Ana. Não há Deus como o nosso Deus, que está aqui conosco nesta noite. Aleluia. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho passado no vale da sombra da morte. Aleluia, Jesus. Existem muitas pessoas que falam, louvado seja o Senhor, que Jesus, ele não precisa, eu vou dizer e vou aprovar, que Jesus precisa, aleluia, ele precisa e conta com você que está aqui nesta noite, porque aos olhos de muitos, aleluia, louvado seja o Senhor, às vezes nós não prestamos para nada, mas quando Deus te olha com aquele olhar que só Ele tem,
Da mesma forma que ele olhou para Pedro e disse: a promessa ainda ela está de pé na sua vida. Aquilo que ele te prometeu, ele é fiel para cumprir na sua vida. Só você que crê, aleluia, nesta verdade, glorifica e exalta o nome santo do Senhor. Jesus, ele é o único que nunca vai decepcionar a sua igreja. Aleluia. Jesus Cristo, ele é o único que não vai desamparar, aleluia, essa mocidade, aleluia, os jovens que estão aqui nessa noite, esse pai de família, esta mãe de família que está pedindo ao Senhor em oração aqui nessa noite. Creia nisso aqui nessa noite. Ele é fiel. Eu não te conheço, mas o Deus que está aqui conosco nessa noite, Ele te conhece. E quando se fala em conhecimento, o Espírito Santo, Ele nos esquadrilha aqui nessa noite, porque Ele te conhece melhor do que você mesmo. Às vezes você faz um plano, às vezes você arquiteta alguma coisa, mas a resposta vem de lá. A permissão vem de lá. A permissão vem de lá. Só você que está entendendo. A permissão do cristão, ela vem de lá, porque é o fruto das nossas orações diante de Deus. Porque a própria palavra do Senhor nos fala que quanto mais você ora, mais vitória nós temos da parte de Deus. Quanto mais a pessoa ora pouco, menos resultado ela vai ter. Se ela não ora de jeito nenhum, vai ser sempre aquele crente derrotado. Aquele crente que só vai dizer: eu não consigo, eu não posso, isso não vai acontecer. Sai para lá, Satanás, porque a vitória de Deus na nossa vida aqui nessa noite, ela é certa em nome de Jesus. A Bíblia disse que essa mulher passou por uma determinada experiência. Louvado seja o nome do Senhor. Todos conhecem a história de Ana. Aleluia. Porque tem muitos que não querem mais orar como antes. Eu já estou cansado. Até hoje eu não consegui aquilo que eu preciso. Louvado seja o Senhor. Mas creia que o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. O homem às vezes ele pode até mesmo te prometer algo, mas quando chega na hora dele te abençoar, ele vai olhar até mesmo para quem tem mais, talvez uma fortuna, talvez um visual diferente, talvez alguma coisa que encanta os seus olhos, mas o nosso Deus, Ele é totalmente diferente. Aleluia, porque a palavra de Deus, ela disse assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Este é o fruto da oração da igreja. A igreja que não ora nunca vai ter vitória. A igreja que não consagra nunca vai ter força para orar diante do Senhor, porque tem que ter propósito, tem que ter diante de Deus, para que nós possamos estar firmes no dia da provação. Aleluia. Como um soldado pode ir para uma batalha sem primeiro ele saber qual é o tipo de arma que ele vai usar lá. Assim também é o crente. Nós nunca podemos ficar desapercebido no mundo miserável de pecado que nós estamos vivendo. Para todo lado que nós andamos como igreja do Senhor, os nossos olhos ver pecados que estão
aleluia, louvado seja Deus, chegando às narinas do Senhor com cheiro podre. É pecado de prostituições, é pecado de mentira, é pecado de adultérios, é pecado de roubo, de falsidade. Mas a igreja militante do Senhor é totalmente diferente. A Bíblia é quem nos informa aqui nessa noite, aleluia, somente um pode dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, porque eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Então tem que ter propósito, tem que ter oração, para que possamos resistir aos dias maus em que nós vivemos sobre a face dessa terra. Só você que veio para adorar aqui nessa noite. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu pensei que o pastor iria vir aqui trazer uma mensagem que tem uma moça dos olhos azuis esperando para casar comigo, e vice-versa. Nós temos que entender a igreja do Senhor, temos que olhar mais para Jesus, temos que buscar mais Jesus Cristo, temos que levantar, dobrar os nossos joelhos, agradecer ao Senhor por estar vivo, agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, e deixar esse mundo podre de pecado de lado, porque a trombeta do Senhor, ela vai soar a qualquer momento. A trombeta de Deus, ela vai soar a qualquer momento, aonde a Bíblia Sagrada nos fala que se você não tiver a oração, se você não tiver um propósito diante de Deus, aleluia, bendito é o nome do Cordeiro de Deus aqui nessa noite. Eu sei que um carro, eu sei que uma casa, aleluia, eu sei que uma conta bem alta é bom, mas melhor ainda é Jesus Cristo. Entenda isso aqui nessa noite. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Não tem problema o crente andar numa limusine, não tem problema. Não tem problema o cristão ter um iate, ter um apartamento, uma fazenda, mas que aquilo não se encarregue o seu coração de adorar aquilo mais que o Senhor. Se você veio aqui de fato para adorar ao Senhor em espírito e em verdade, Ele está aqui conosco nesta noite. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia disse que esta mulher, ela desejava no seu coração. Inveja é uma coisa, mas você que ora e põe o desejo no seu coração: Senhor, eu estou trabalhando numa empresa, mas eu vou orar, Jesus, para que o dono daquela empresa seja tocado pelo Espírito Santo, aleluia, e me dê uma posição melhor, para que eu possa alcançar isso que o meu coração almeja. Porque é pecado ter inveja do seu próximo. Você tem que amar o seu próximo como a si mesmo, para que seja feita a vontade do grande Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Então por isso eu digo que não tem problema você buscar aquilo que o seu coração almeja aqui nessa noite, fazer um propósito com Deus de oração, de jejum, assim como Ana fez. Louvado seja o nome do Senhor. Ela tinha um desejo no seu coração, aleluia, mas pela permissão do Senhor. Entenda isto, meu querido irmão. Por que você está passando, aleluia, essa grande tribulação? Por que você está passando neste vale? Entenda isso nessa noite. Tudo é permissão do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus aqui nessa noite. A Bíblia disse que Ana, aleluia, colocou no seu coração
que Deus desse para ela um filho, mas que esse filho, entenda isso nessa noite, que esse filho, ele também seria para a obra do Senhor. Existem muitas pessoas que pedem a Deus algo, e às vezes faz até uma promessa: se o Senhor me der isso, se o Senhor fizer assim, eu também farei para o Senhor da seguinte forma. Aí, como Deus, ele é fiel para cumprir com aquilo que ele prometeu, Deus vai lá e dá a bênção para o irmão, dá a bênção para a irmã. Mas quando chega na hora dele abençoar a casa do Senhor, dele fazer aquilo que ele prometeu a Deus, ele fez um voto a Deus e não sim ao homem. Ana fez um voto ao Senhor: Senhor, se o Senhor atentar pela tua serva, pela oração da tua serva, e conceder à tua serva um filho, eu serei fiel a ti, Senhor. Ele vai caminhar na tua casa. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. A palavra de Deus cumpriu na vida dessa mulher. Bendito é o nome de Jesus. E lá na frente, como todos ouviu o que foi falado aqui nessa noite, e ela pôde expressar: não há um Deus como esse Deus que está aqui conosco nesta noite. É por isso que você tem que acreditar, aleluia, no resultado da sua oração. Porque Deus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia, louvado seja o Senhor. Porque eu estou dizendo isso, meu querido irmão? Quando você ora, você tem uma capacidade de lá de cima, de perdoar o seu irmão, de perdoar a sua irmã. Mas por que eu estou dizendo assim? Se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar você naquele dia. Entenda isso nessa noite. Eu não sei nem o porquê que eu estou dizendo isso, irmãos. Porque o Espírito de Deus, ele conhece o coração de todos que está aqui conosco nessa noite. Eu posso te ver você por fora, mas o meu Deus te vê você por dentro. Oh glória! Eu posso contemplar aqui nessa noite, aleluia, pessoas lindíssimas como são vocês, pessoas maravilhosas como são vocês, mas quem esquadrinha aqui nessa noite é o Espírito Santo. Entendamos isso aqui nessa noite. A palavra do Senhor nos fala que quando ela chegou, aleluia, em oração, ela já se encontrava em êxtase, de tanto orar, em pedir a sua bênção. Aleluia. Passou alguém perto dela e disse: olha, você está embriagada. Que negócio é esse? Ela disse: não, ó meu Senhor, a tua serva não está como você pensa. A tua serva está com a sua alma regozijando aqui nessa noite, porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Talvez alguém tenha falado com você: para que você ora tanto? Para que você todo dia está na casa de Deus? Mas ele não sabe, porque ainda ele não experimentou a presença gloriosa do Espírito Santo que está aqui conosco nessa noite. Só você que está sentindo a presença dele aqui nessa noite. Só você que sabe, aleluia, que Deus ele é fiel para cumprir com a sua palavra aqui nessa noite. Assim como ele fez na vida de Ana, ele também fará em nossas vidas, porque ele é fiel com a sua palavra. A tua serva não está como você pensa. Ele olhou para ela, creio eu, com um olhar de desprezo.
menina estava sempre abusando, desfazendo. Eu posso, como tem muitos nos dias de hoje, eu faço, eu posso, não tem outro melhor do que eu. Aleluia. Mas ele esqueceu que quem fez a promessa, borracha do diabo não pode apagar a sua escrita aqui nessa noite. Deus, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Entendamos isso. E a palavra do Senhor nos fala que em meio àquelas dificuldades, ela não negou o seu Senhor. Em meio àquela tribulação que ela se encontrava, ela não negou ao seu Senhor. Quem sabe hoje, meu irmão, quem sabe hoje, minha irmã, quem sabe hoje, jovem, quem sabe hoje, mocidade, círculo de oração, quem sabe hoje, ministro da palavra do Senhor, chegou o dia da sua vitória. Porque a aprovação tem o início, mas também ela tem o fim. Entenda isso. Aquele que nos colocou numa aprovação ou no vale de Baca, ele está com seu braço estendido aqui nessa noite. Aleluia. Bendito é o nome do Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado. Jesus, ele é maior do que o câncer. Jesus Cristo, ele é maior do que a leucemia. Jesus Cristo, ele é maior aqui nessa noite. Eu te amo, Senhor. Não tem como, meu Senhor. Aleluia. Eu disser para a igreja que o Senhor faz sem ter experimentado. Como é que um vendedor vai vender algo para alguém sem antes primeiro experimentar? Certamente a sua propaganda pode ser enganosa, como tem muitos por aí. Mas você que experimentou, já participou da virtude do Espírito Santo, é difícil ficar do lado de fora. Não tem nada. Por isso o apóstolo Paulo, ele disse: nada. Há uma carinha feia. Está faltando isso lá. O meu amigo me desprezou. A minha esposa não está nem querendo falar comigo. O meu marido até hoje não me deu isso. Entenda isso aqui nessa noite, pelo amor de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele disse: nada podereis nos afastar, aleluia, da presença daquele que nos amou primeiro. Entenda isso nessa noite. Nada podereis nos afastar da presença daquele que nos amou primeiro. Sabe o que é que Deus está dizendo com isso? Antes dele fechar a Madre Diana, ele já sabia, no decorrer da sua vida, quantas vezes ela ia se encurvar na sua presença. Ela já sabia quantas vezes ela ia ler a Bíblia Sagrada. Deus já sabia quantas vezes o seu marido ia importuná-la, mas ela está na presença. Deus. Você for para o estado do Rio de Janeiro,
Se você não observar a criação, você não vai casar, não. Por 2 vezes acontece comigo. Coloquei o celular para me trazer aqui. Chegando no meu caminho, desligou. E eu não tenho muito costume com isso. E agora, Jesus? Graças a Deus. 7h20, cheguei para o Senhor. Eu disse, não podia citar, nós fizemos aqui. Pode chegar para os litros cheio de nota só de 100. E me oferecer na data do dia desse culto. Porque nós temos a mente de Cristo. Não podemos desfalecer a nossa fé. Nós não podemos nunca colocar embaraço. Aleluia, grande Deus. Por isso o apóstolo Paulo ele disse: deixai de lado todo o embaraço e seguir a carreira que está proposta. Amém, igreja de Cristo Jesus. Irmãos, eu sei, não vou expressar como Jó, não. Eu sei que o Senhor, Ele está aqui conosco nesta noite. E a partir da data do culto de hoje, a sua vida vai ser totalmente diferente. Porque a presença do Senhor, ela está inundando este lugar aqui nessa noite, para a honra e glória do seu santo e glorioso nome. Porque Ele é o Espírito Santo. Ele é o único vazio da nossa alma. No momento de tristeza, a madrugada pelas 3 da manhã, aleluia, talvez o seu filho está dormindo, seu esposo ou a sua esposa. Naquele momento você está ali, feito como Ana, orando ao Senhor. Aleluia. Você não sabe que Deus vai dar a sua vitória. Aleluia. Mas você sabe que o Deus que você está clamando, Ele tem mais o poder de todo esse tornado aqui nessa noite. Então não tem poder que vai abalar a nossa fé na presença do grande Deus. Vamos entrar no propósito da oração. Assim como Ana almejou do Senhor, depois que Deus deu para ela Samuel, e ela cumpriu com Deus com o seu voto. Mas por que trouxe isso na nossa memória aqui nessa noite? Porque tem pessoas que precisam cumprir com Deus com o seu voto. Não é necessário você abrir sua boca para ninguém para fazer algo para Deus, não. Porque todos sabemos, Salmo 24, o Senhor faz a guerra e toda a sua plenitude. Mas você abrir sua boca, fazendo como Ana fez, a nossa vitória, ela passará, se nós não cumprirmos com o Senhor aquilo que nós prometemos a Ele. Por falar disso, para nós, tudo que é ligado no céu está ligado na terra. Se você prometeu, apressa-te em cumprir, porque Deus requer de mim, Deus requer de você. Assim como sem Deus, o nosso Pai, Ele deu para Ana esta vitória, não vai ser diferente. Eu não sei o que você tem pedido a Deus, eu não sei o que você tem implorado ao Senhor, mas creia que o nosso Deus,
Ele é galardoador daqueles que o buscam em espírito e em verdade. É a palavra do Senhor quem nos fala que Deus deu para ela, depois de tudo pronto, depois de tudo feito, Deus abriu a sua madre de uma certa forma, aleluia, que veio mais filhos, louvado seja o Senhor. Veio mais 3 filhas, bendito é o nome de Jesus, e mais 2. Então nosso Deus, assim como Ele é fiel aqui nessa noite, assim como Deus tem plano na sua vida, jovem, assim como Deus tem plano na sua vida, ciclo de oração, não deixa de orar, não deixa de buscar a face do grande Deus, porque o dia e nem a hora nós não sabemos, mas nós cremos que o nosso Deus, assim como Ele é, nós também o veremos. Só para acrescentar um pouquinho da fé dos irmãos, louvado seja Deus, quero dizer para os irmãos, não porque eu tenho essa profissão, não, mas eu vou contar aqui um pequeno trecho para a glória de Deus. Fica atento aqui o que vai ser falado. Eu vou falar que Deus pedindo a misericórdia aqui nessa noite. Pelo amor de Deus, eu sou eletricista, se controle. Sabe que essa noite você sabe do que eu vou falar. É coisa perigosa. É algo que não tem cor e não tem cheiro e não aceita erro. Um belo dia na minha casa, eu estava falando a Deus do nosso nascimento na época. Eu vi o passo por cima do transformador. Esse braço ficou queimadura 3º grau. E a mão ficou de um jeito que não podia mexer com os dedos. Graças a Deus que passou o choque elétrico. Por isso que eu estou dizendo para a igreja estar aqui essa noite. Quanto mais você ora, mas o anjo do Senhor acampa-se ao seu redor para te livrar e proteger de tudo. Me levaram para o hospital. Não existe hospital mais chamado Ocidente. Os 2 enfermeiros estavam limpando o hospital. O médico, 40 anos na polícia. Ele chegou e perguntou: onde está a pessoa que foi eletrocutada? Os enfermeiros disseram: é esse que está aqui. Eu só quando ele passou a mão na sua cabeça. Depois que o enfermeiro limpou o braço, estava preparado para fazer os curativos, esse médico chegou e disse: olha, tem 40 anos que eu trabalho nessa profissão como médico. Todas as pessoas que chegam aqui com essa descarga chega do tamanho dos 400 centímetros para menos. E aparentemente você está normal. Mas antes que você levante dessa cama, eu vou te fazer uma pergunta. Acima e fez a pergunta: você é um Deus? Eu digo a ele, em toda a condição, eu sirvo Deus dos céus e a terra. Ele olhou de novo e disse: então você pode agradecer a esse Deus que você serve, porque Ele livrou você da morte. Amém, Jesus. Salmo 34, se
não me falha a memória, o anjo do Senhor ao redor daqueles para livrar e proteger de todo o mal. Amém? Eu quero fazer uma oração antes de passar esse microfone para alguém nessa noite. Vamos colocar sobre os pés. Aleluia, Jesus. Eu quero que pedir a oração da igreja em favor de uma filha, apesar que eu tenho 3, mas uma oração especial. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E assim nós oramos. Altíssimo Deus, eterno e poderoso Pai, mais uma vez, Senhor, quero te agradecer, ó Deus, por este culto, meu Senhor da glória. Senhor Espírito Santo, quero te agradecer, Pai, pela vida de cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Ó Deus tremendo, eu não sei, Pai, daquilo que eles precisam, Senhor, daquilo que eles necessitam, Deus, mas eu creio, Senhor, que a partir de hoje, Pai, o Senhor vai suprir os seus celeiros. O Senhor vai curar nesta noite, Pai. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, o teu santo e amado Filho. Meu Deus, visita as minhas filhas nesta noite, Pai. Entra com providência do céu, Jesus. Deus da minha alma, tem misericórdia do teu povo. Dai para nós uma semana de paz, Deus. Uma semana de bênção, Senhor. Meu Deus, visita os meus irmãos na Assembleia de Deus, Pai, no residencial do Senhor presidente, ó Deus. Ó Deus, a minha alma, querida Senhor, todo principado e potestade, ó Deus, nos converte com o teu santo e precioso Senhor. Confirma, Pai, ó Deus, Senhor. Confirma, Deus, a tua vitória. Todos nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus. Essas palmas foi para Jesus, foi para o irmão, ele merece. Vamos adorar ele como merece, amém? Tem um aleluia também, tem um glória a Deus. Aleluias. Atributamos aos céus toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Aceite um pouquinho, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Palavra abençoada.